Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Esse também é o desejo da Xuxa. Sei lá, tá na hora de reescrever a Bíblia. Por que querem tanto atualizar a Bíblia? Vou te mostrar o motivo neste vídeo. A Bíblia é nada mais, nada menos que o livro mais vendido no mundo, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas desde o século XIX. Isso mostra um grande interesse das pessoas ao longo da história por este livro sagrado, que é a Palavra de Deus. Então, por que alterar uma obra que o autor não nos autorizou a alterar? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, versículo 18. A verdadeira questão é que a Bíblia gera um grande incômodo nas pessoas que querem viver segundo seus próprios desejos e vontades carnais, porque ela aponta o pecado, e esse é o motivo pelo qual querem atualizar a Bíblia. Vou revelar algo que vai mudar a forma como você vê esse assunto. Fique até o final para descobrir o que realmente está acontecendo. Mas o que é pecado? Vem do termo hebraico chatá, cuja raiz significa errar o alvo, e o seu correspondente grego hamartia, que possui sentido de erro moral. Assim, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. A palavra não fala apenas errar o alvo, mas de acertar o alvo errado de propósito. Trata-se de rebelião e desobediência contra Deus e sua palavra. Além disso, o pecado afasta o homem de Deus, fazendo-o pecar contra o seu próximo. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. Você sabia que se a gente pode fazer o bem e não faz, estamos pecando? Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, pecado é a condição do homem não regenerado e só pode ser expelido por meio do novo nascimento, como descrito em João capítulo 3, versículo 3 ao 7. E essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Com o passar do tempo, surgiram 3 teologias modernas que interpretam o pecado de uma forma errada. Então você vai perceber que quem defende essas teologias querem atualizar a Bíblia. A primeira delas é a teologia do pecado social. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Dessa maneira, a redenção do pecado não se limita ao lado espiritual, sendo preciso tratar as questões sociais. O pecado deixa de ser tratado no nível moral e passa a ser considerado no nível econômico e social. Ou seja, eu não sou pecador porque nasci com o pecado que se originou em Adão, mas eu sou pecador porque nasci na favela e as condições dela me fizeram pecador. Assim, essa teologia errada enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Então deixa-se de focar na causa para explorar os sintomas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos.
e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. A partir daí, resolver as questões sociais é visto como solução para o problema do pecado. Porém, sabemos que essa ideia não tem a ver com o ensino bíblico. A segunda é a teologia da libertação. Ela tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Essa teoria busca libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Ela nasce na década de 1970, com Gustavo Gutierrez do Peru e Leonardo Boff do Brasil. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. A partir disso, começou a surgir teologias de gênero, de transexualidade, de homossexualidade e de raça. E o grande impacto dessas influências é que a fé cristã é reduzida à militância política, socialista e marxista. As pautas sociais e progressistas são disfarçadas pela roupagem de evangelho. Então transforma-se o evangelho em inconformismo, criticismo e assistencialismo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19. A terceira é a teologia do liberalismo. Após a Reforma Protestante, em 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos e as doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecados e mudança de caráter por uma visão progressista que foca na transformação social pelo molde do marxismo. Assim, o pecado é relativizado e a união das religiões é propagada e toda experiência espiritual é considerada válida. A ideia da teologia liberal é totalmente oposta às antigas doutrinas bíblicas que têm o fundamento na revelação das Escrituras, pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção para o verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Como você viu, essas teologias erradas normalizam o pecado. E quando o pecado é normalizado, isso gera 3 problemas sérios. O primeiro deles é a crise ética e moral. Em termos gerais, os valores que regulam a conduta de uma pessoa é chamado de ética, e a prática dessa conduta recebe o nome de moral. Assim, a obediência aos princípios bíblicos revela o caráter de um cristão. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Porém, o conceito errado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5. E isso faz com que a sociedade deixe de ser eticamente sólida e se torne moralmente desajustada. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. Abacuque capítulo 1, versículo 4. Essa crise de integridade gera ações que não têm nada a ver com a fé bíblica. Tudo, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Romanos capítulo 2, versículo 21 e 22. Temas progressistas violam a ética e a moral bíblica, tais como a imoralidade sexual, o aborto e o uso das drogas ilícitas.
O segundo problema é a imoralidade sexual, onde é defendida a liberdade de decisão sobre o corpo, tornando comum o sexo antes do casamento e o adultério, e normalizando a homossexualidade. E a doutrina da renúncia dos prazeres carnais é vista como opressora. Portanto, não permita que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Nesse ponto, o afrouxamento da moral, o ensino da ideologia de gênero e a erotização da infância incentiva a luxúria e o uso desregrado da liberdade. Assim, o pecado é tolerado, a família é desconstruída e a doutrina da santidade é negligenciada. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O terceiro e último problema é a dessacralização da vida, ou seja, o que é sagrado passa a ser desconsiderado sagrado. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Então a vida é inviolável e deve ser valorizada. O corpo humano deve ser cuidado, alimentado e preservado. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 29. Eu quero que você pense na vida humana como um presente especial que Deus nos deu. Ele criou cada pessoa de maneira única e extraordinária, e por isso cada vida é sagrada, como se fosse um tesouro valioso. Imagine se alguém ganhasse um presente incrível, em vez de cuidar dele, começasse a fazer coisas que estragassem ou desvalorizassem esse presente. Quando pessoas dizem coisas como "meu corpo, minhas regras", estão querendo dizer que elas podem fazer o que quiserem com o presente que Deus deu a elas, sem se importar com as regras que Ele deu para proteger e preservar a vida. Isso inclui coisas como não usar drogas, se prostituir, fazer aborto, cometer suicídio e até eutanásia, que é quando alguém ajuda outra pessoa a morrer. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quando pessoas não respeitam a vida como algo sagrado, elas estão indo contra a vontade de Deus, que deu o presente da vida. Isso é como se estivesse desrespeitando o Criador, que nos fez de maneira especial. Então, a normalização do pecado não apenas afeta as pessoas, mas também desrespeita a vontade de Deus para a vida que Ele nos deu, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos capítulo 1, versículo 25. Nós que queremos honrar a vida que Deus nos deu, precisamos sempre estar sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. E é isso que eu ensino no meu curso, Chaves da Grandeza. É só clicar no link fixado nos comentários. Se esse vídeo te edificou, você já sabe o que fazer. Você sabia que existe um Espírito que está por trás de todas essas mudanças? Mudanças essas que vão contra a palavra de Deus? Veja esse vídeo para saber mais sobre ele. Deus te abençoe.